Impressão. Na aula de hoje aprenderemos sobre impressão no SketchUp. Ao decidirmos imprimir um desenho no SketchUp, algumas setagens precisam ser feitas. A escolha do estilo que iremos utilizar é muito importante, pois utilizando o estilo padrão, o estilo simples, que vem no SketchUp, ao selecionarmos uma vista para fazer a impressão, exatamente o que estamos enxergando aqui será impresso, isto é, o chão verde e o céu azul. Então, para que possamos economizar tinta de impressão, se assim desejarmos, podemos utilizar um outro estilo, por exemplo, estilo de documentação de construção, onde temos um fundo totalmente branco no nosso SketchUp, céu e chão totalmente branco. Uma segunda configuração que podemos fazer é a criação de camadas para as nossas cotas e, consequentemente, a criação de cenas para as nossas vistas. Assim, temos um controle maior sobre o tipo de visualização que queremos no nosso desenho. Outra dica importante: se desejamos imprimir nossos desenhos em escala, devemos colocar o nosso modelo em projeção paralela. Desta forma, conseguiremos imprimir os nossos desenhos em escala. Eu criei aqui 3 cenas para demonstrar para vocês. Uma vista frontal, com cotas, uma vista lateral, também com cotas, porém nessa vista lateral as cotas frontais elas não existem. E uma vista frontal sem cotas. Esse efeito eu criei através das camadas, onde na vista frontal sem cotas, as cotas frontais e cotas laterais, essas duas camadas que eu criei, estão invisíveis. Já numa vista lateral, as cotas laterais estão ativas e as frontais invisíveis. E numa vista frontal, as minhas cotas frontais estão visíveis e as laterais invisíveis. Para fazer a impressão do desenho, são 3 passos simples. Vamos em Arquivo, Configurar impressão. Aqui escolhemos a nossa impressora ou o modelo de impressão que desejamos. Por exemplo, PDF Creator, se você quer um arquivo em PDF. Microsoft Print to PDF, também é uma outra opção. Usarei essa daqui. Em propriedades, podemos configurar o tipo de layout ou o papel e a qualidade. Nesse caso, eu vou imprimir em preto e branco. Aqui podemos escolher também o papel que vamos utilizar e, novamente, temos a orientação do papel nessa outra coluna. Após essa primeira setagem, vamos de novo em Arquivo e Visualizar impressão. Essa janela de visualização de impressão é a mesma janela da impressão. Porém, ao clicarmos no botão OK após fazermos as configurações nessa janela, neste caso, o nosso desenho ele não será impresso, ele será apenas mostrado para nós como será a nossa impressão. Aqui eu tenho então as configurações de impressora, que eu já fiz anteriormente. Eu tenho aqui o intervalo de impressão de páginas, onde eu posso imprimir a visualização atual ou escolher as cenas, a quantidade de cópias e o tamanho de impressão. Aqui, se eu deixo essa opção marcada, ajustar a página, o SketchUp ele vai pegar esse desenho, ele sabe que nas minhas propriedades a página que ele tem que imprimir é uma A4, porque já foi setado anteriormente,
Então ele vai ajustar esse desenho a uma folha A4. Se fosse uma folha A3, ele ajustaria a escala do desenho para uma folha A3. Depois eu mostro para vocês como a gente faz a impressão usando a opção de escala. Em qualidade, eu tenho como imprimir em rascunho, padrão, alta definição, definição máxima e formato grande. Essas duas primeiras opções, rascunho e padrão, eu tenho impressões em qualidade não muito boas, já essas outras duas em qualidade superior. Porém, essas duas aqui com tempo de impressão maior, pois tem melhores definições. Formato grande, eu utilizo conforme a necessidade, caso eu precise imprimir num plotter, por exemplo. Usarei aqui a opção padrão. OK. Aqui eu visualizo como será a minha impressão. Estão aparecendo duas folhas, porque aqui em cima eu tenho essa opção ativa. Clico em uma página, aparece apenas uma página na impressão. Percebam que imprimindo no formato padrão, a definição da imagem não é muito boa. A imagem fica toda serrilhada. Nesse caso, vou mudar a configuração melhorando essa imagem. Clico em fechar, volto novamente em arquivo, visualizar impressão, troco a qualidade para alta definição e dou um OK. Percebam que assim a qualidade já ficou bem melhor. O serrilhado, que tinha anteriormente bem visível, agora ele é muito mais discreto. Ainda aparece, porém ele é muito mais discreto. Vou fechar, pois quero imprimir esse desenho em escala. Como farei? Arquivo, visualizar impressão. Vou desmarcar a opção ajuste da página e vou determinar qual a escala que eu quero utilizar para a impressão do meu desenho. Por exemplo, na impressão 1, escala do SketchUp será 10. Neste caso, utilizando uma escala de 1 para 10, o SketchUp imprimirá os meus desenhos em 4 páginas. Clicando em OK para ver como é que vai ficar. Vou botar em 2 páginas. Neste exemplo, o SketchUp imprimirá os nossos desenhos como se fossem um mosaico. Voltando em visualizar impressão, vou ajustar a escala de impressão 1 para 15. Com uma escala de impressão de 1 para 15, o SketchUp já vai imprimir o meu desenho utilizando apenas uma folha. Clicando em OK, vejo que o Sketch ajustou o meu desenho na escala que eu solicitei, colocando em apenas uma folha. Podemos melhorar ainda a qualidade de impressão. Vou permanecer com a escala 1 para 15 e aumentar aqui definição máxima. OK. Dessa forma será feita a impressão do meu desenho. Estando OK a escala e o formato, posso clicar no botão imprimir e fazer a impressão direta desse meu desenho. Também posso vir em arquivo, clicar na opção imprimir ou Ctrl P, onde abrirá esta janela que já está setada conforme o passo anterior, e clico em OK. Desta forma será feita a impressão conforme escolhido. Utilizando esse software, escolherei aqui uma pasta para impressão do meu desenho, área de trabalho, salvar, salvar. Abrindo o arquivo, consigo visualizar como ficou a impressão do meu desenho.